Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje vamos resolver alguns exercícios da parte de campo elétrico. Aliás, se você não viu a aula teórica, eu super recomendo assistir antes de ir para a prática, beleza? Mas antes, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns reels, então dê uma olhadinha por lá. E também temos TikTok, que também é @canal_exatas. Bora lá então, pessoal. Vamos ver aqui duas questões. Separei aqui para vocês. Uma questão é da SpaceX, do ano de 2020. No triângulo retângulo isósceles XYZ, conforme desenho abaixo, em que XZ igual a YZ, que é igual a 3 centímetros, lembre-se que temos que transformar para metro, foram colocadas uma carga elétrica pontiforme QX mais 6 nanocoulombs, lembre-se que nanocoulombs é 6 vezes 10 a menos 9 coulombs, no vértice X, e uma carga elétrica pontiforme QY mais 8 nanocoulombs. Lembre-se que é 10 a menos 9 o nano, logo seria 8 vezes 10 a menos 9 coulombs, no vértice Y. Dados, o meio é o vácuo, e a constante eletrostática do vácuo é, aí tem K0, aliás, talvez você encontre algumas questões escrito K0, eu já vi alguns materiais didáticos utilizarem essa terminologia. Nas nossas aulas utilizamos apenas o termo K, tá bom? Mas o K0 é pra gente ficar que é o K, só que no vácuo. Aí bota um zerinho ali embaixo. Aí fica 9, às vezes menos 9, 10 a nona e tudo mais. Aí tá perguntando, a intensidade do campo elétrico resultante em Z, devido às cargas já citadas, é... Pessoal, tenta pausar o vídeo e tente resolver por si mesmo, tá? Muito importante isso. Pausou? Tentou fazer? Então bora resolver. Perceba uma coisa, eu vou ter aqui uma carga, e essa carga vai ser fixa, ela vai ser colocada no vértice X. E ele comentou que o seu valor é de 6 nanocoulombs, ou seja, eu vou ter uma carga aqui em X, que tem um valor, uma quantidade de carga, de 6, deixa eu botar mais fino aqui, 6 vezes 10 a menos 9 coulombs. Perceba uma coisa, se eu tenho aqui uma carga que é fixa, repara que aqui nesse ponto X eu vou ter um campo elétrico. E perceba que essa carga ela é positiva. Desse modo eu vou ter um campo elétrico que ele vai afastar. Lembra da nossa aula teórica? Então aqui eu vou ter um campo elétrico que vai apontar para cá. E eu vou chamar esse campo elétrico de EX. Beleza. Agora, ele também colocou uma carga no vértice Y. E perceba que nesse vértice tem valor de 8 nanocoulombs. 8 vezes 10 a menos 9 coulombs. Perceba uma coisa, isso aqui também é uma carga. Se isso aqui também é uma carga, também vai ter um campo elétrico. Vai fazer um campo elétrico aqui em Z. Perceba que é positivo. Se é positivo, eu vou ter um campo elétrico que afasta, que sai daquele ponto. Desse modo, eu vou ter esse campo elétrico aqui, que eu vou chamar de campo elétrico Y. Aí você vai ter que se lembrar um pouquinho das suas aulas da parte de dinâmica, em que você viu a parte de soma vetorial. Se você não se lembra, para somar dois vetores que são perpendiculares, que formam ângulo de 90 graus, para você achar o seu vetor resultante, você tem que fazer nada mais nada menos que o teorema de Pitágoras. Você vai encontrar um vetor resultante, que vai ser a hipotenusa desses dois caras. Eu vou chamar esse vetor resultante de ER, tá bom? Então perceba uma coisa, se a nossa estratégia é formar aqui um teorema de Pitágoras, eu preciso antes de um triângulo retângulo. Então eu posso pegar esse campo elétrico em Y que está aqui e eu posso colocá-lo aqui embaixo. Eu vou fazer uma translação de vetor. Eu pego ele que está ali em cima e eu escrevo aqui embaixo. Então aqui eu vou ter... Eu vou colocar da cor roxa, que é um desenho que a gente está representando, tá? O campo elétrico de fato atua aqui, viu, pessoal? Eu só estou colocando ele para cá para a gente fazer os cálculos. Então aqui vai ser o campo elétrico Y. Vai ficar em cima do texto mesmo. Então perceba que aqui eu tenho a formação de um triângulo retângulo. Desse modo é válido o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É x ao quadrado, é y ao quadrado. Para ficar mais fácil, ao invés de a gente fazer uma única expressão gigantesca, bora calcular quanto que vale o campo elétrico em x e quanto que vale o campo elétrico em y. E depois a gente soma o quadrado desses dois e encontra quanto que vale o campo elétrico resultante. Primeiro, bora fazer o campo elétrico em x. Vou botar aqui em cima. Campo elétrico em x.
Bora lá, pessoal. Perceba comigo uma coisa. Ele deu a distância, não deu? Se ele deu a distância, a gente pode usar aquela fórmula que envolve a distância, em que meu campo elétrico vai ser igual a K vezes a carga da minha fonte fixa, minha carga fixa, perdão, dividido pela distância ao quadrado. Aliás, talvez você encontre algum dia escrito como carga fonte. É a mesma coisa que carga fixa, tá certo? Beleza. Então perceba que o K ele forneceu para a gente, ele pediu para considerar como 9 vezes 10 a, vezes 10 a nona, vai ficar 9 vezes 10 a nona, isso aqui vai ser igual ao nosso campo elétrico em X. Eu quero que você perceba que o valor da carga é o valor da carga X, que é 6 vezes 10 a menos 9. Isso aqui dividido pela distância ao quadrado. E perceba que a distância está em centímetro. A gente tem que ter só para metro. Se você se lembra da nossa aula de lei de Coulomb, você sabe como é que transforma. A gente pode escrever 3 centímetros. Opa! A gente pode escrever 3 centímetros como sendo 3 vezes 10 a menos 2 metro. Perceba que é tudo isso ao quadrado. Beleza? Isso aqui vai ser igual a 9 vezes... Repara comigo uma coisa. Eu tenho esse cara e esse cara. Como isso aqui é tudo multiplicação, eu quero que você perceba que a ordem dos fatores não importa. Então, eu posso primeiro multiplicar esse com esse. Perceba que se eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu considero a base somos expoentes. Vai ficar 10 elevado a 9 mais menos 9. 9 menos 9 é zero. Então, repara que aqui eu poderia simplesmente simplificar, porque 10 elevado a zero é igual a 1. Então, não faz diferença. Então, eu teria 9 vezes 6, porque esse 10 elevado a 9 e 10 elevado a menos 9 é igual a 1, de qualquer jeito, então não importa tanto. Aqui embaixo, perceba que eu posso fazer a distributiva, visto que aqui é uma multiplicação. Repara que o 2, então, vai elevar o 3, fica 9, e o 2 vai elevar o 10 elevado a menos 2. Eu quero que você perceba que isso vai ser potência de potência. Quando é potência de potência, você vai multiplicar os expoentes. Aliás, para quem um dia quiser uma aula de potência aqui no canal, né, a parte de propriedades de potência, já tem. Então dê uma olhadinha aqui nas aulas do canal, se eu não estou enganado, está na playlist de matemática básica. Vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 4. Repara que eu posso simplificar esse com esse. Repara que eu posso pegar o 10 a menos 4 e jogar para cima. Só que eu tenho que mudar o sinal do meu expoente. Vai ficar 6 vezes 10 a quarta. Então, esse vai ser o campo elétrico de X. Perceba que a sua unidade é Newton-Coulomb. Newton por Coulomb. Agora, bora calcular o campo elétrico em Y. A lógica aqui é a mesma. É K vezes a nossa carga fixa dividido pelo quadrado da distância. Eu quero que você perceba que o K é o mesmo, 9 vezes 10 a nona, só que a nossa carga agora é um pouco diferente. Ao invés de ela ser 6 vezes 10 a menos 9, é 8 vezes 10 a menos 9. 8 vezes 10 a menos 9. Dividido pela distância ao quadrado, que também é 3 centímetros. Desse modo, eu já vou escrever como 9 vezes 10 a menos 4, tá bom? Porque é a mesma coisa desse cara aqui. Beleza? Então, perceba que vai ficar cortando 9 com 9, 10 a nona com 10 a nona, vai ficar 8 dividido por 10 a menos 4. A gente pode jogar esse 10 a menos 4 para cima, trocando o sinal do expoente. 8 vezes 10 a quarta Newton-Coulomb. Descobrimos quanto que vale o campo elétrico de X, descobrimos quanto que vale o campo elétrico de Y. Agora a gente tem que achar o campo elétrico resultante, que é o que a questão pediu para a gente. Eu vou pegar essa expressão, vou botar aqui embaixo. Então, o campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual ao campo elétrico de X ao quadrado, vai ficar 6 vezes 10 a quarta ao quadrado, mais o campo elétrico de Y ao quadrado, 8 vezes 10 a quarta ao quadrado. Repara que, como isso aqui é multiplicação, a gente pode fazer a distributiva com o nosso expoente. Vai ficar 6 ao quadrado vezes 10. Repare que aqui é 4. Então, repara, vai ficar potência de potência. 4 vezes 2 é 8. Mais 2. Perdão. 8 ao quadrado vezes 10 elevado a 8. Isso aqui tudo vai ser igual ao nosso campo elétrico restante ao quadrado. Repara que 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado é 64. Campo elétrico restante ao quadrado. Repara que se a gente somar esses dois, imagina que eu chame o 10 elevado a 8 de x. A gente pode, então, reescrever aquela expressão como campo elétrico resultante ao quadrado igual a 36x
mais 64x. Pensa comigo, 36x mais 64x é 100x. Desse modo, a gente pode dizer que o nosso campo elétrico resultante é 100x. E o x é quanto? 10 elevado a 8. Tá certo? Acho que assim fica mais tranquilo para a galera que tem um pouco de dificuldade em mexer com potência. 10 elevado a 8 é uma boa estratégia. Repara que esse cara aqui é 10 ao quadrado. Então, eu ficaria 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 8. Desse modo, a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base. Só somar o expoente, então fica 2 mais 8, que é 10. Desse modo, meu campo elétrico ao quadrado, resultante ao quadrado, vai ser igual a 10 elevado a 10. Repara que a gente tem que passar a raiz, e você vai encontrar, portanto, que o campo elétrico resultante é 10 elevado a 5. Da onde que eu tirei esse elevado a 5? Perceba que 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 10 elevado a 10. Até mesmo porque, quando você pega 5 mais 5, é 10. Desse modo, a raiz de 10 elevado a 10 é 10 elevado a 5. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso campo elétrico resultante. Lembrando que a sua unidade de medida é Newton Coulomb. E aí, a nossa resposta é, portanto, a letra E. Beleza? Agora, bora aqui para a nossa segunda questão. Duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, estão fixas sobre uma circunferência de centro O, conforme a figura. Então, eu tenho aqui uma circunferência, eu tenho uma carga Q1. Lembra que eu comentei com você que talvez se chame de Q1 ou Q2? Então, esse aqui é um exemplo de exercício. Q1, que é mais Q, e Q2, que é menos 2Q. Considerando que E representa o vetor campo elétrico criado por uma carga elétrica pontiforme em determinado ponto, e que E representa o módulo desse vetor, é correto afirmar que no ponto O, ele colocou aqui uma série de afirmações. Eu quero que você perceba que E2 seria o campo elétrico desse cara aqui. E2, E1 seria o campo elétrico resultado desse cara aqui. Então, ó, perceba comigo uma coisa. Aqui eu tenho um ponto, tá certo? Repare que eu tenho aqui uma carga fixa, outra carga fixa. Desse modo, eu vou ter campo elétrico nesse meu ponto O. E vão ser dois, um desse cara e o outro desse cara. Primeiro, com relação a esse azul, eu quero que você perceba que esse azul é mais que. Desse modo, repara que é positivo. Então, eu vou ter um campo elétrico que aponta para cá. Ele vai sair. Agora, perceba que aqui eu tenho um campo elétrico que, nesse caso, aqui é negativo. Desse modo, se aqui é negativo, perceba que eu vou ter um campo elétrico que vai se aproximar desse aqui. Beleza? Então, eu tenho, portanto, um campo elétrico azul. Esse campo elétrico, ele acaba se afastando ali do azul, justamente porque esse cara aqui é positivo. E você tem um campo elétrico vermelho, que acaba se aproximando do vermelho, está em direção ao vermelho, justamente porque aqui é negativo. Beleza? Então, perceba que ele fez aqui um conjunto de relações envolvendo esse E2 e o E1. Bem provavelmente vai ter que relacionar de alguma forma o E2, o campo elétrico 1 e o campo elétrico 2. Nesse caso, o campo elétrico 1, pessoal, é o azulzinho, porque aqui é a carga 1, e o campo elétrico 2 é o vermelhinho, porque aqui é a carga 2. Bom, se a gente for tentar calcular o campo elétrico 1, eu quero que você perceba que a gente pode tentar utilizar aqui, ó, aquela nossa expressão que a gente resolveu na nossa última aula, que a gente desenvolveu, que é o K vezes o módulo da nossa carga dividido pela distância ao quadrado. Eu quero que você perceba que a carga que ele deu foi Q. Logo, o módulo de mais Q é o Q. Então, a gente tem que o campo elétrico 1 ele vai ser igual a K vezes Q sobre a distância ao quadrado. Eu quero que você perceba também que a distância desse cara até esse ponto e desse cara até esse ponto é a mesma. E por que é a mesma? Porque esse cara está no centro da circunferência. Desse modo, essa distância seria o raio e essa distância seria o raio. Tá bom? Beleza, então esse aqui seria o campo elétrico 1. Agora, o campo elétrico 2, a gente pode fazer a mesma coisa. Ficaria K vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Eu quero que você perceba que a carga do 2 é menos 2Q. O módulo de menos 2Q é 2Q. Desse modo, o nosso campo elétrico 2 ele vai ser igual a K vezes 2Q dividido pela distância ao quadrado. Perceba que eu posso reescrever o E2 da seguinte maneira. 2 vezes K vezes Q sobre D ao quadrado. E por que eu posso escrever assim?
Perceba que aqui é multiplicação. Eu tenho K vezes 2 vezes Q. Se é multiplicação, ordem dos fatores não importa. Então eu posso escrever colocando 2 para cá. E repara comigo uma coisa. O que é esse termo aqui? É o que a gente viu aqui em cima. É o E1. Desse modo, a gente pode dizer que o E2 nada mais é do que 2 vezes o E1. Essa é, portanto, a nossa resposta. E eu quero que você perceba que ela é a alternativa B de bola. Tranquilo, gente? Questão da UFS resolvida. No mais, pessoal, espero de coração que tenham gostado. Aliás, para quem está se preparando a prova do professor Milete, eu deixei aqui embaixo na descrição um PDF explicando o conteúdo do professor, como envolve apenas uma única fórmula, que é o π, e é relativamente simples as questões. Eu resolvi fazer um material mais didático, para vocês darem uma olhada, para estudarem para essa prova, tá certo? E tem uma outra parte da matéria do professor Tony Clay, que é com relação a ligações. Aí tem aquela questão de dipolo induzido, aí tem as ligações de, acho que é Van de Graaff. Na verdade não, ligações de, calma aí que eu vou ver o nome. Foi quase, é Van der Waals. E aí eu coloquei aqui embaixo também um pequeno resuminho dessa matéria para vocês dar para sua prova. Tranquilo? No mais, galera, espero que tenham gostado. Tudo de bom, bons estudos. Deixe seu comentário, deixe seu like e inscreva-se no canal caso seja inscrito. Beleza? Valeu, gente. Tamo junto. Abraço.